Oh Espírito Santo, nos colocamos diante da Tua presença, de fato como pessoas que reconhecem a necessidade de ouvirmos a Tua direção. Fala conosco, abra-nos o entendimento, que possa haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que haja em nós esse coração, que haja em nós esse sentimento. Queremos viver para a Tua glória, em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, hoje eu quero compartilhar algo com vocês. Eu até confesso que em termos de tempo não será uma palavra tão extensa quanto normalmente eu ministro, mas eu confesso para você que é como um punhal. O corte dessa palavra é muito profundo. Existem espadas, que são grandes, e existem às vezes uns pequenos punhais, mas acredite em mim, o punhal tem o poder de fazer uma perfuração profunda, porque eu confesso que quando um dia eu me deparei meditando em alguns versículos que eu vou ler com os irmãos, eu confesso que o Espírito Santo falou muito ao meu coração, e eu acredito que nessa noite nós sairemos daqui transformados. Olha, eu tenho uma notícia para te dar, você não vai embora daqui a mesma pessoa, você não vai embora. Família, eu quero ler com você um texto introdutório. Projeta por gentileza a carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 2, e eu acredito que haverá transformação aqui, porque quando nós nos expomos à luz da palavra de Deus, essa palavra tem poder de confrontar a nossa realidade. Você sabe, eu quero partilhar aqui meu coração com os irmãos. Eu me encontro em uma posição de um profundo desejo de ser usado da parte de Deus, para que haja edificação na nossa comunidade local. E eu acredito que o processo da edificação se passa pelo processo do amadurecimento daqueles que estão aqui compondo essa obra. E eu acredito que a revelação dessas palavras que eu irei partilhar nessa noite são fundamentais para que a cada dia você cresça em maturidade. E é muito importante você entender algo, e até usando uma expressão que foi dita pelo Álvaro, até fazendo uma menção de coisas que nós já compartilhamos aqui. O reino de Deus, ele é exatamente o contrário de toda a lógica terrena, de todo o raciocínio humano. A maneira como nós raciocinamos o reino de Deus vai ser invariavelmente o contrário da maneira pela qual as pessoas estão buscando sucesso terreno. E é muito importante que haja esse entendimento. É importante porque, irmãos, nós estamos na contramão do mundo, embora nós estamos vivendo nele. E isso é algo que tem que mexer conosco. Por quê? Porque no dia que nós, como igreja, recebemos o aplauso do mundo, tem algo errado. Eu vou confessar algo para você. Nós nunca, como igreja, devemos esperar receber o aplauso mundano, porque o mundo não vai aplaudir os princípios de Deus. Eu não estou falando aqui que às vezes não haja um reconhecimento de que existe algo sobrenatural acontecendo. O mundo tem que reconhecer o que acontece aqui, mas acredite em mim, não vai haver aplauso. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade invariavelmente é contrária à mentalidade do mundo. Eu vou te contar uma coisa: se você vem para a igreja com um coração completamente aberto para ser ministrado por instrução divina, você vai perceber uma coisa, que é muito provável que no púlpito da igreja você escuta palavras completamente contrárias àquelas palavras que são ditas como a fórmula para o sucesso aqui na terra. Mas acredite em mim, essas palavras são vida, porque para nós são combustível daquilo que verdadeiramente nós somos. Você sabe, todo cristão precisa ter, de fato, a revelação que você é um extraterrestre aqui na terra. Eu me lembro quando Jesus estava sendo pendurado no madeiro, houve grande
gozação da parte dos soldados romanos. Antes mesmo, naquele processo onde Jesus estava sendo, digamos que, entrevistado por Herodes ou Pôncio Pilatos, e também ali no Sinédrio, pelo sumo sacerdote Caifás, Anás, também por todos esses soldados romanos, como eu havia dito, todo mundo que estava envolvido, estava zombando da situação de Jesus, estava zombando daquele momento onde aquele que, entre aspas, existia uma galera que o reconheciam como rei, estava, entre aspas, na cabeça deles, padecendo para o Império Romano. Agora, Jesus não estava padecendo para o Império Romano coisa nenhuma. Nós bem sabemos que Jesus, ele entrou na morte. Os romanos não tiveram poder para matar Jesus. Jesus que decidiu se entregar à morte. Porque a morte não pode contra o autor da vida. Agora, por que eu estou mencionando isso? Porque teve uma hora que Jesus se posiciona, vira para aqueles camaradas e fala assim: filho, deixa eu dizer algo para você, o meu reino não é daqui. Porque eles foram questionados, uai, por que você não faz alguma coisa? Por que esses que estão por você não fazem alguma coisa? Jesus deixou claro, porque o meu reino não é daqui. Então eu e você não somos daqui. Diga assim: eu não sou daqui. Está claro? Se você entende isso, sabe o que vai acontecer? As pessoas do mundo ao seu redor não vão entender a maneira como você se porta em diversas circunstâncias, porque é uma maneira contrária a que o mundo se portaria. Mas antes de entrar de maneira específica em alguns recados que eu quero dar para você, a palavra do Senhor diz assim em Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do verso, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também. Vamos ler a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu quero que você repita comigo, diga assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra de hoje é esse versículo. Será que nós temos revelação disso que está escrito? Será que, olha, porque isso aqui é um recado para mim e para você. O recado de Paulo aos Filipenses se torna escritura inspirada por Deus, se torna cânon sagrado, se torna o recado de Deus para mim e para você. Que tenhamos, família, em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, quais sentimentos são esses? Qual é o sentimento que houve em Cristo? Que é o sentimento de que eu e você precisamos nos encher dele. Olha aqui para mim, as pessoas se enchem de muitos sentimentos. E uma comemoração como essa, por exemplo, de Dia dos Namorados, você tem muita gente se enchendo de muito sentimento. E você se enche de um sentimento com o desejo de viver alguma coisa. O Senhor nos manda que nós nos enchemos desse sentimento, o sentimento que houve em Cristo. Agora eu vou ler algo que é comum de conhecimento de todos nós. A palavra do Senhor explica qual é esse sentimento que houve em Cristo. E o verso 6 diz assim: pois ele que é em Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha só, Jesus era Deus, Ele é Deus e Ele sempre será, amém? E aquele que é Deus, Ele decidiu abrir mão da forma de Deus, porque é óbvio que Paulo aqui está fazendo menção ao momento que o carpinteiro bateu a nossa porta, né? Ao momento
que ele desceu aqui na terra. E esse foi o maior mover de Deus da história. O maior mover de Deus da história é quando a divindade decidiu se transformar em humanidade. Houve um grande barulho na terra, quando Deus veio aqui habitar. E aí, você sabe da história, ele não veio habitar na forma de Deus, ele veio habitar na forma de homem. Agora, o que é isso? Isso é uma verdadeira humilhação. Nós não temos capacidade mental para entendermos o tamanho dessa diminuição feita por Jesus. É como se, tipo assim, guardadas infinitas proporções, porque isso não seria capaz de ilustrar, é como se houvesse em você, pelo amor de Deus, entenda, isso é só ilustração, um desejo de se transformar em uma formiga. É como você pensa, são dois universos completamente distintos. Assim, eu não me imaginaria me transformando em uma formiga, quase que invisível. Em outras palavras, é abrir mão de tudo que eu tenho, é abrir mão de tudo que eu sou, é abrir mão de tudo que eu posso. Mas Deus fez tudo isso, você sabe a motivação. Você sabe que foi para pagar o preço pelos nossos pecados. Você sabe que foi para morrer no nosso lugar. Agora, o grande ponto aqui que eu quero destacar com você nessa noite, não é apenas a obra do Evangelho em si, mas é o sentimento que houve em Cristo. Gente, por favor, pega o que eu estou te explicando aqui. Você sabe que a motivação desse texto que Paulo está escrevendo aos Filipenses é literalmente o Evangelho. Que Deus decidiu fazer isso como prova de amor por mim e por você. Até porque a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido na cruz em nosso lugar. Então o fato de Jesus ter ido na cruz em nosso lugar é a prova que Deus nos ama, sim ou não? Está escrito. Agora, o que eu quero abordar com você nessa noite, não é apenas a centralidade do Evangelho, mas é a disposição de Jesus de fazer o que Ele fez, de abrir mão completamente dessa forma de Deus. Porque, em outras palavras, imagina os diálogos entre a divindade, imagina o diálogo entre a trindade. O pai tem o plano, mas imagina o diálogo do pai com o filho. O plano do pai envolvia o filho, porque quem desceu não foi o pai, quem desceu foi o filho. E algo poderoso aqui, é claro, Deus é perfeito, Ele é maravilhoso, e é por isso que nós podemos encher a nossa boca para exaltar o nome de Jesus, porque, cara, Jesus decidiu cumprir o plano do Pai, por mim e por você. Jesus teve a disposição de falar: paizão, pode contar comigo, paizão, eu vou, mesmo que isso me custe, eu abri mão da minha divindade, eu vou. Olha aqui para mim, o que não custou nada para você, custou tudo para Jesus. Você sabe por que para você é de graça? Porque Ele pagou todo o preço. É de graça, não porque não custou nada, é de graça para você, porque custou tudo para Ele. Deixa eu te contar uma coisa, a graça que nós experimentamos custou a divindade de Cristo, porque Ele abriu mão dela. Aí você começa a entender que sentimento que foi esse, de abrir mão de toda a glória. E aqui, irmãos, aqui eu vou começar a entrar no espírito da mensagem, tomara que você já tenha entrado. Será que nós temos disposição de abrir mão da glória? Você sabe que teve um dia que eu preguei, eu acho que uns 2 cultos antes de nós virmos para cá, para o novo prédio, que eu preguei sobre as 3 coisas que não pertencem ao homem. Se você não estava naquele culto, eu recomendo você ouvir aquela palavra. Irmãos, a glória, não vou falar a glória de Deus, a glória não pertence ao homem. Mas eu vou te contar uma coisa,
o ser humano está todo o tempo buscando, está indo atrás da glória. Mas a palavra de Deus nos instrui a termos o sentimento que houve em Cristo. E aí, vamos só continuar lendo esse texto, porque aqui eu estou empolgado e, meu Deus, ainda não falei o que eu queria falar. Pois, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E aí eu vou te falar uma outra coisa que mexe comigo. Porque aqui fala que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sabe o que você vai ver toda hora, e que isso me espanta? A maneira como Jesus se refere ao Pai dele. Gente, em todo tempo Jesus se refere ao Pai como sendo menor do que o Pai. Jesus reconhece a autoridade do Pai. Sabe o que é interessante? Para mim e para você, nós obviamente temos o completo entendimento, e é claro que esse completo entendimento é entre aspas, porque a nossa mente não é capaz de entender isso, mas você tem esse entendimento pela fé, porque quando eu falo, tem algo no seu coração que fala, sim, é isso mesmo. É o Espírito Santo testificando com o seu espírito. Testificando o quê? Que para nós, embora são 3 pessoas, mas é apenas um Deus. Sim ou não? É apenas um Deus. É um Deus em forma de 3 pessoas. E aí é o seguinte, não tem quem é mais Deus. Quem que é mais Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito? Não, eles são um só. Não tem quem é mais. Entende o que eu estou falando? Eles são um. Agora, entre eles, dentro da Trindade, existe a autoridade do Pai. E interessante é que em todo tempo, se você mergulhar nos evangelhos, Jesus sempre faz questão de exaltar o lugar do Pai. Jesus sempre faz questão de exaltar a glória, o tamanho, a majestade, o trono do Pai. Porque ele não julga como usurpação o ser igual ao Pai. Agora, continua comigo, vamos descer. Verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo. Olha aqui para mim, você tem noção quem que estava assumindo a forma de servo? Era aquele que é servido o tempo todo. Ele é adorado o tempo todo. Você percebe que é completamente o caminho inverso ao caminho de Lúcifer. Porque Lúcifer, ele um dia usurpou ser igual a Deus. E o que é Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual. Olha o caminho inverso, o caminho de Lúcifer é um, o caminho de Cristo é outro. E Cristo então, ele assume forma de servo. Olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para você. Você vai me entender. Talvez a coisa mais difícil para um homem é assumir forma de servo. A coisa que mais mexe com o ser humano é quando tem um amigo, quando tem um colega, quando tem alguém que está do seu lado e que passa uma direção para você. E aí você pensa, quem é ele para falar alguma coisa para mim? Ele é meu amigo, ele é meu colega, nós estamos aqui lado a lado. Ele não é meu pai, ele não é meu pastor, ele não é meu patrão, ele não é isso, ele não é aquilo, ele não é ninguém. Quem que é ele? Você sabe que é muito difícil servir. E aquele que é o servido por todos, decidiu assumir essa forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, isso aqui fala da grande descida, isso aqui fala do sentimento que houve em Cristo. E depois, eu só vou ler, mas eu não quero enfatizar isso aqui, o que acontece, o verso 9, é que aí, pelo que também Deus, qual Deus? O Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Agora, olha que interessante, pega isso aqui que eu vou te mostrar.
Quantos creem que o nome de Jesus está acima de todo nome? Mas a minha pergunta é: por que está? Porque Ele quis que estivesse, porque Ele se colocou nessa posição. Sabe o que é interessante? Ele poderia se colocar nessa posição, e aquele que poderia se colocar na posição, Ele não se colocou, mas Ele foi colocado. E a grande questão é que em diversas áreas da vida, o ser humano luta por se colocar em uma posição. O ser humano luta para conquistar o direito de estar em uma posição, para conquistar o direito de poder tomar posse de uma posição, de sentar em uma cadeira, de receber um título, de tomar posse do governo. A luta da humanidade é conseguir chegar no patamar de ter o direito de se colocar na posição. E aí você tenta se colocar na posição com toda a sua tarefinha de casa, o que você tem que fazer, para ser apto a chegar lá. Mas é interessante que a posição que Jesus hoje ocupa, a posição que o nome de Jesus ocupa, não foi uma posição simplesmente estabelecida por Jesus, foi uma posição estabelecida pelo Pai. Ou seja, foi o Pai que exaltou o nome dele, foi o Pai que colocou o nome dele acima dos outros nomes. A exaltação divina, ela é vivida quando aquele que está sendo levantado, ele é levantado por Deus, e não pelo seu mérito próprio, e não pela conquista do braço humano. Eu quero te falar uma coisa, isso vale para dentro da igreja, isso vale para dentro da sua casa, isso vale para dentro do mundo dos negócios, isso vale para qualquer lugar. Entenda algo: o caminho da exaltação é a servitude, aonde não é você que se coloca, é o seu superior que te põe. E para nós aqui, de uma maneira espiritual, é o Senhor quem estabelece. Isso é a exaltação do nome de Jesus, e hoje o nome dele está acima de todo nome. Sabe o que é interessante? As pessoas estão brigando para ver quem tem o nome maior, e aquele que tem o nome maior foi justamente o que abriu mão de ter nome. O único que tinha nome e que abriu mão de ter o nome é aquele que tem o nome acima de todo nome. E enquanto tudo que você desejar é colocar o seu nome, é tudo que você não vai viver. Irmãos, eu vou entrar agora nos recados que eu quero te dar. Mas antes eu só queria fazer uma explanação desse texto para te mostrar. Esse é o sentimento que houve em Cristo, de não querer se colocar, de abrir mão de tudo. Que o Senhor possa colocar em nós o sentimento que houve nele. Eu quero falar do apóstolo Paulo, mas antes, só vou fazer menção ao apóstolo João, só para abrir um parênteses. Normalmente eu tenho dito isso muito para os irmãos que caminham comigo a nível de liderança, e eu já soltei isso em diferentes níveis de reuniões de liderança aqui na igreja, mas eu quero mencionar aqui no culto para você que nem faz parte da liderança. É só um parênteses, porque eu quero falar de Paulo, mas eu vou abrir um parênteses para falar de João. Sabe o que é interessante? Que João viveu algo muito inusitado. Foi tão inusitado, não precisa de você abrir, mas lá em Mateus, no capítulo 20, tem uma passagem que eu acho muito engraçada, que a mãe de João vira para Jesus e faz um pedido para Jesus. A mãe de João, ela tinha 2 filhos dentro do time de Jesus, que era João e Tiago, os 2 irmãos. A mãe dele era casada com Zebedeu. E ela pediu: Jesus, você podia fazer um negócio, você podia colocar meus filhos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Não quer nada a mãe de Jesus, a mãe de João, né? Então assim, de boa, assim.
Ó, 12, né? Eu tenho 2 aqui, então, em outras palavras. Olha que interessante, talvez é porque a mãe de João queria ela bater no peito e falar, tá vendo aqueles lá? São os meus filhos. Olha lá, é o fruto da minha criação. Em outras palavras, toda a glória vai para mim, que sou a mamãe. Jesus responde ela falando um jargão que se torna um jargão no meio evangélico. Está escrito na Bíblia. Nananana, ele fala um monte de coisa, fala, maior é o que serve. Maior é o que serve. Não tem essa conversa de nós definirmos aqui quem que vai sentar à minha direita, quem que vai sentar à minha esquerda. Eu vou te contar, no meu reino, o maior de todos é o que mais serve. Só que deixa eu te contar, meu filho, quem está preocupado em servir, não está preocupado em sentar, está preocupado em fazer os outros sentarem. Aí esse que é o enigma da parada. Porque quem que é o servo? O servo é o que fica em pé para o outro sentar. E Jesus está falando, no final, o que vai sentar à minha direita é aquele que não estava preocupado em sentar. Irmãos, eu acredito que o Senhor escolheu essa noite para ministrar isso ao nosso coração, de nós sairmos daqui com esse desejo no nosso coração, que haja em nós o sentimento que houve em Cristo. Eu vou te contar uma coisa, se edificarmos uma igreja com irmãos e irmãs, com o sentimento que houve em Cristo, nós estaremos edificando um povo maduro. E aí eu vou te contar, a obra será prevalecente, não é pela quantidade de pessoas, mas é pelo tipo de pessoas. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Aí, só para finalizar esse parênteses de João, é interessante porque João, ele, durante a caminhada, ele foi sim o discípulo mais íntimo de Jesus. Talvez existem 3 informações que você pode pegar uma delas para fazer tal afirmação. Primeiro, o próprio João se intitulou como discípulo amado. Meu amigo, o cara tinha que ter muita certeza para falar um negócio desse, né? E devia ser verdade, porque o Espírito Santo permitiu que isso fosse parar na Bíblia, então era verdade. Concorda comigo ou não? Foi parar na Bíblia, mano. Então, assim, Deus não ia permitir que a mentira fosse parar na Bíblia. É verdade, então. Só dele ter falado isso, ele tinha que ter muita certeza, porque senão você corre um risco danado, né? Já viu aquele irmãozinho que acha que o trem é ele e o trem não é? Ai, que vergonha, meu Deus do céu, me esconde, que vergonha alheia. Mas João era o cara amado do discipulado. Primeira informação. Aí eu vou te dar uma segunda informação. A palavra de Deus fala que ele tinha um nível de intimidade, de proximidade física com Jesus. Você sabe que você tem que ter muita intimidade para ter uma proximidade física. Proximidade do abraço, a proximidade do reclinar a cabeça. Cara, João reclinava a cabeça no ombro aqui, no peito de Jesus. Ele era muito íntimo. E por fim, tem uma cena que é interessante porque, e aí todo mundo que participa de grupo, você consegue imaginar essa cena. Quando Jesus, ele anuncia, lá no cenáculo do templo, na última ceia, que um daqueles que ali estavam iria traí-lo, começa um burburinho danado entre os discípulos, falando, mano do céu, que bomba foi essa que Jesus acabou de soltar? Que tem alguém aqui que é um traidor no nosso meio. Ou, você tem noção do nível de curiosidade despertado? Foi uma loucura. Eu não vou dormir à noite enquanto eu não saber quem que é o danado. Quem que é o miserável? Deus me livre ser eu. E aí, é aquele negócio. Você já viu que tem hora que as pessoas que fazem parte de um grupo, talvez querem ter uma informação que o líder tem, mas nem todo mundo tem coragem de perguntar coisa que quer saber. Quem está comigo? Aí, os caras inteligentes, o que na hora eles pensam? Já sei, vamos pedir
para aquele que tem mais intimidade fazer a pergunta. E aí então, os discípulos foram em João e falaram assim: João, você é o cara para perguntar para Jesus quem que é o traidor. Ou seja, isso nos mostra que até mesmo os discípulos reconheciam a liberdade e a intimidade que João tinha com Jesus. Então você percebe que João se intitulava discípulo amado, Jesus permitia que ele tivesse uma proximidade, e os próprios discípulos reconheciam uma liberdade que ele tinha que talvez outros não tinham. Porque os caras não perguntaram para Jesus, os caras pediram para João perguntar. Agora, a finalização dessa observação que eu estou fazendo, que João teve esse sentimento, é o seguinte: que um dia, isso que eu vou te falar, mexeu comigo, eu compartilhei com a liderança, e hoje eu quero compartilhar com toda a igreja. Família, Jesus sobe, e ele deixa claro que agora os discípulos iriam dar continuidade à obra, sim ou não? Se eu sou João, o que eu vou fazer, se eu sou João? Eu já vou pedir para colocar a minha fotinha no quadro da parede, né? O pastor do rolê agora vai ser eu. Porque, se eu era o mais próximo, é certeza que então, ele vai passar o bastão para mim. Aí no meio disso tudo, eu não sei se você se lembra da história, que quando Jesus morreu, Pedro negou, sim ou não? Cada um foi para um canto. Você sabia que João foi o último cara que ficou lá no Monte Gólgota, até o último minuto? Todo mundo foi embora, o único que ficou foi João. Gente, tem um homem que merecia uma posição mais do que esse João? Pedro desvia, trai e volta a pescar. Quando Jesus ressuscita, Tomé nem acredita, confusão danada. Aí passa-se a história. Quando Jesus então vai ser assunto aos céus, quem que fica com a liderança da igreja na terra? Pedro. Espera aqui, não faz sentido a liderança ficar com Pedro. Qual que é o sentido de Pedro assumir a liderança do negócio? Sendo que João era o mais próximo, talvez, pode até ser que era mais maduro, porque se tem uma coisa que todo mundo aqui concorda, era a imaturidade de Pedro. Concorda comigo ou não? E Pedro ainda passou a temporada desviado. E o pobre coitado do João ficou lá quietinho na santidade. Pastor, e ela que estava em todas as festas, voltou para Jesus e arrumou um homem de Deus primeiro que eu. Já viu? Às vezes o desviado volta, mano, e alcança as bênçãos primeiro que você, que estava aí quietinha. Olha aqui para mim. Quando Pedro assume a liderança, se você ler os 5, 6 primeiros capítulos de Atos, sabe o que você vai perceber? Opção 1, que João pensou assim: que absurdo, como que Pedro vira o pastor da igreja? O pastor tinha que ser eu, porque na ausência de Jesus, todo mundo me reconhecia como aquele cara que tinha proximidade, como aquele cara que tinha a constância, como aquele cara que tinha perseverança. Que absurdo. Quer saber de uma coisa? Eu vou virar para a galera aqui e falar: galera, vamos dividir esse negócio. Quem quiser andar com Pedro, continua. Quem quiser andar comigo, vamos embora. Foi isso que aconteceu? Opção 2. A palavra de Deus fala que aonde Pedro ia, sabe o que é interessante? Se você ler os capítulos 2, 3, 4, 5 de Atos, não fala assim, Pedro e os demais. Sabe o que fala? Fala assim, Pedro, João e os demais. É como se João falou assim: quer saber de uma coisa? Nossa, meu amigo Pedro foi levantado no lugar que, entre aspas, poderia ser eu.
Nossa, quer dizer que agora o meu amigo Pedro virou meu pastor. O meu amigo que quando estava desviado eu orei por ele. Ele virou meu pastor. Meu Deus do céu. Aquele cara que tinha menos intimidade com o nosso líder do que eu. Quer saber de uma coisa? Eu fui o mais próximo de Jesus, pois agora também eu vou ser o mais próximo dele também. Você sabe por quê? Porque servir Jesus é fácil. O difícil é servir uma pessoa pior que você, que Deus coloca à frente da sua vida. Servir Ele diretamente é a coisa mais fácil. O difícil é servir aquele que Ele colocou na sua vida para você servir. E eu vou te contar, o verdadeiro servo de Deus não é só aquele que, entre aspas, tem o discurso de servir a Deus, mas é aquele que na prática tem a disposição de servir o irmão que Deus colocou do seu lado, ou até à sua frente. João teve o sentimento que houve também em Cristo. Sabe por quê? Que João não julgou como usurpação ser o pastor da igreja primitiva. João decidiu, eu vou servir Pedro. Eu estou com Pedro aonde for. Você sabe que às vezes acontece, né? Tem o caso do cara que se rebela, agora tem o caso do cara que fica emburrado. Fulano de tal foi escolhido. Aí o outro até fica, mas fica com a cara amarrada. Fica com a... Tadinho do fulano que foi escolhido, rapaz do céu. É um terror para ele fazer uma reunião. Porque ele tem gente que está desejando a morte dele na reunião. Olha aqui para mim. O coração de João é um coração de não se preocupar quem está à frente, mas é um coração de servir. João estava lá, aonde Pedro ia, João estava atrás. Olha aqui para mim, primeiro ponto da mensagem. Cristo estabelece um padrão. Aí eu estou trazendo 2 exemplos. Primeiro exemplo, João, ele não julgou, e ele teve esse sentimento que houve em Cristo. Mas eu quero finalizar a mensagem. O Fernando pode subir aqui, que eu quero te mostrar o exemplo de Paulo. Eu quero te falar o coração de Paulo. E eu confesso para você que no dia que eu fui meditar nesses versículos, eu vou falar a verdade para você. Eu não me contive em lágrimas porque isso me pegou assim. Isso aqui afetou a minha maneira de pensar. Porque isso aqui é muito profundo. E hoje eu quero de coração que você seja exposto à realidade do confronto pela palavra. Assim, vou tecer um último comentário de João antes de ir para Paulo. Sabe o que é interessante? Pedro escreveu 2 epístolas, João escreveu 3. Pedro ditou para João Marcos um evangelho, João escreveu um evangelho. Sabe o que é interessante? João teve a visão que nem Pedro teve, que nem Paulo teve, que nenhum outro teve. Aquele que é menos lembrado foi o que viu mais longe, porque a João foi revelado como seria o fim de todas as coisas. A João foi revelado o Apocalipse. Sabe por quê? Não se preocupe em ter o título, se preocupe em ter a revelação. Se preocupe em ver o que Jesus quer te mostrar. Isso é muito mais importante do que o tipo de mesa que você vai se assentar, do que o tipo de oportunidade que você vai ter, do que o tipo de palco que você vai ter, do que o tipo de microfone que você vai pegar. Meu irmão, talvez sem o seu palco, sem o seu microfone, sem o seu púlpito, talvez Deus quer te dar uma visão. Deus quer te dar uma visão.
Sabe para quem que Deus dá a visão? Para aqueles que tiveram o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o sentimento de servo. E aí, eu vou encerrar agora falando o exemplo de Paulo. Você vai pegar esses dois exemplos, exemplo de João, diga comigo, exemplo de João, e segundo, fala comigo, exemplo de Paulo. Todos os historiadores bíblicos, todos os comentaristas, todos os teólogos, todos os estudiosos, todos eles afirmarão que Paulo foi o maior apóstolo do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo foi aquele que mais foi usado para abrir igrejas. Paulo foi aquele que mais foi usado para escrever a doutrina da igreja. Paulo escreve epístolas que vão nortear, que vão estabelecer, que vão fundamentar aquilo, a maneira com a qual a igreja deve viver. Quem foi maior do que Paulo? Qual apóstolo pode falar que fez mais do que Paulo pelo evangelho do santo Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Paulo foi o maior. Mas no dia que Paulo foi se comparar em termos de posição com relação aos outros apóstolos, a Escritura Sagrada diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 9, essa é a primeira declaração de Paulo, 1 Coríntios 15, 9, porque eu sou o menor dos apóstolos. Ei, o que mais tem aqui na terra são os menores discutindo quem é o maior, e o que mais tem no reino é o maior afirmando que é o menor. É por isso que eu te falei que não tem como o mundo aplaudir a igreja, porque isso é muito contramão. A disputa do mundo é alcançar o pódio, e a mentalidade do reino é descer do palco. É por isso que aqui você sempre vai ouvir o contrário do que você ouviria lá fora. Você tem noção se verdadeiramente nós edificarmos uma comunidade que tem esse sentimento? O sentimento que houve em Cristo. O sentimento do maior falar assim: se tem uma certeza que eu tenho na vida, é que eu sou o menor. Você sabe por que tem muita briga, muita competição? Porque é muita gente querendo ser o maior. Por que é ele, não eu? Por que foi ele, não fui eu? Por que ele pode, eu não posso? Esse é o sentimento que houve em Lúcifer. Lúcifer era o ministro da adoração no céu. Sabe o que é interessante? Que de todos os anjos, existiam 3 que eram os principais. Eram chamados de arcanjos ou querubins da guarda do ungido: Gabriel, Miguel e Lúcifer. Cara, o cara estava na primeira prateleira angelical. Você tem noção do que é isso? Mas aí, ele estava aqui, adorando, levando todos a adorarem a ele. Ele falou: uai, mas espera aqui, se eu tenho esse poder de levar todo mundo a adorá-lo, por que então eu não faço todo mundo aqui me adorar? Esse foi o sentimento que houve em Lúcifer. Porque, em outras palavras, ele não aceitou ser menor do que o nosso Pai, menor do que Cristo. Mas olha aqui para mim, vamos voltar para Paulo. Paulo não teve o sentimento que houve em Lúcifer, Paulo teve o sentimento que houve em Cristo. E Paulo falou: olha, se eu tenho uma certeza nessa vida, é que de todos os apóstolos eu sou o menor. Porque, sabe por quê? Porque eu não sou nem mesmo digno de ser chamado apóstolo.
Porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo, quando ele olhava para a condição de onde Deus o tirou, sabe o que é interessante? É aquele negócio assim, cara, se você parar para meditar, de onde Deus te tirou, por que você está preocupado em brigar por título dentro da igreja, meu irmão? Olha da onde Deus te tirou. Será que você tem a consciência de lembrar da onde Deus te tirou? Da condição que você estava, ou para que lugar que você estava indo? Paulo fala, cara, se eu lembrar do meu início, se eu lembrar do que eu fazia da vida, eu não tenho que discutir se eu sou menor ou maior, eu tinha que reconhecer que nem apóstolo eu poderia ser. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, meu Deus do céu, ser chamado apóstolo, eu que persegui a igreja. Você tem noção, se você pensasse, meu Deus, ser usado por Deus, pregar para uma pessoa o amor de Jesus, pregar para alguém a obra da cruz, começa a pensar na oportunidade que você tem hoje, lá fora, porque lembra daquela mentalidade, ser igreja não é você fazer coisa aqui dentro, ser igreja é você fazer coisa lá fora. Aí você pensa, cara, eu posso chegar amanhã no meu trabalho, eu tenho uma autoridade que me foi dada pelo Senhor, porque a palavra de Deus fala que Ele te revestiu de uma autoridade, de expulsar demônios, de curar enfermos, meu Deus do céu. Aí você começa a falar, cara, quem era eu para saber que eu posso expulsar demônio, curar enfermo, dar vista aos cegos, dar força ao cansado? Olha onde eu estava, eu era um endemoniado. Já parou para reconhecer isso? Eu era o cego, eu era o endemoniado, eu era o doente, e como que agora eu sou revestido de autoridade? Paulo está falando, vê lá meu irmão, eu sou o menor dos apóstolos, eu era o cara que perseguia a igreja, hoje eu estou tendo a oportunidade de abrir a igreja. Meu Deus, você consegue perceber o quanto isso é profundo, sim ou não? Engraçado que eu achei que eu ia pregar mais rápido, me perdoa, eu já delonguei tudo. Eu empolguei no início da mensagem. É porque era isso aqui, ó. Primeiro tópico, com relação à classe apostólica, ele se achou o menor dos apóstolos. Aí, em segundo lugar, Efésios 3:8. Nós estamos falando de Paulo. Nós estamos falando sobre ter o sentimento que houve em Cristo. Falamos de João, agora estamos falando de Paulo. Em primeiro lugar, Paulo se achou o menor dos apóstolos. Segundo lugar, a mim, o menor de todos os santos. Meu Deus de Deus. Mano, o cara falar que é o menor dos apóstolos, já é muita humildade. Agora, o cara falar que é o menor de todos os santos, aí já passa a ser zoeira. Entenda a ironia, tá? Não pode. Esse homem não pode estar falando o que ele está falando. A mim, o menor de todos os santos, ele não se achou apenas o menor dos apóstolos, ele se achou o menor dos irmãos. Meu Deus, ele se achou o menor dos irmãos. A mim, que sou o menor dos irmãos, dos santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Muita gente quer disputar o lugar aonde vai pregar, mas quem quer disputar o lugar onde vai pregar não entendeu que o ato de pregar
já era o maior prêmio que nós poderíamos receber. Já é completamente graça eu poder falar que eu posso pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Meu Deus, cara. Você pode pregar o evangelho. Cara, quem somos nós para poder pregar o evangelho? Paulo se achou o menor dos apóstolos, e Paulo se achou o menor dos santos, o menor dos irmãos. Vamos piorar? Você percebeu que piorou a coisa? Eu posso piorar só mais um pouquinho? 1 Timóteo 1,15, time de adoração pode subir. Vamos piorar. Vamos piorar fazendo barulho. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Deixa eu falar uma coisa, podemos fechar a porta, desliga o microfone e acaba com tudo. Ele falou o seguinte: eu não sou apenas o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos irmãos, mas eu não sou só o menor dos irmãos, eu sou o principal dos pecadores. Sabe o que é isso? Sabe o que eu fico pensando? Que em primeiro lugar, olha só, perceba a descida de Paulo. Primeiro ele estava conversando com relação ao título dele, eu sou apóstolo. Quer saber de uma coisa? Eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou só apóstolo, eu sou irmão, eu sou santo na igreja, sim ou não? Mas eu sou o menor dos santos. Eu posso pregar. Nem apóstolo eu poderia ser, porque eu persegui a igreja. O que é que um apóstolo faz? Apóstolo funda a igreja. Como que então eu sou apóstolo se eu fazia era perseguir o que eu tenho que fundar? Mas agora, volta. Eu sou o menor dos santos, porque quem sou eu para poder pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Agora eu vou descer mais, porque quando você prega o evangelho para quem? Vem comigo, quando você prega o evangelho para quem? Para pecador. Sabe qual que era a ciência que ele tinha? Que aquele pecador que estava ouvindo ele pregar o evangelho, ele não se achava melhor do que aquele pecador que estava ouvindo o evangelho que saía da boca dele. Você pegou? Você pegou a descida da coisa? Primeira conversa está no nível dos apóstolos, agora a conversa está no nível dos irmãos, agora ele já desceu para o nível daqueles que são alvo do ministério dele. Eu sou o principal dos pecadores. Ou seja, muito provavelmente, em um momento que ele estava ali pregando o evangelho, ele estava revestido de humildade. Ele não se achava menor do que aquela pessoa que estava ouvindo a mensagem dele. Eu sou o principal dos pecadores. Fiel é a palavra, digna de aceitação. Irmãos, isso é muito profundo. Posso piorar mais? Quem deixa eu piorar, fala amém. 2 Timóteo 4:16. Vamos piorar. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Olha aqui para mim, nós vamos piorar agora. Em quarto lugar, além de se achar o menor dos apóstolos, além de se achar o menor dos irmãos, além de se achar o pior dos pecadores, ele deseja para aqueles que o abandonaram
Eu não sei se você, só de ler, lembrou de uma cena. Eu lembrei. Sabe de qual cena? A cena de Cristo na cruz, a cena do apedrejamento de Estevão, Atos capítulo 7. Eu vejo 3 homens que viveram a mesma cena: Jesus na cruz, Estevão sendo apedrejado e o apóstolo Paulo sendo abandonado. Os 3 desejaram a mesma coisa: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus sendo crucificado, o que ele desejou para o inimigo? Presta atenção, vem comigo. Uma coisa é você se achar o menor dos caras tops, parabéns. Outra coisa é você se achar o menor da igreja, meu Deus. Outra coisa é você não se achar melhor do que o cara que está ouvindo a sua palavra, uau. Agora outra coisa é você não desejar o mal para quem está fazendo mal com você. Olha o que Paulo falou, cara. Paulo falou o que Jesus falou na cruz: Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Eu não sei se você se lembra, Estevão falou a mesma coisa no final do capítulo 7, entre os versos 50 e 60 do livro de Atos: Pai, não lhes impute esse pecado. Estevão estava sendo apedrejado, Estevão estava recebendo pedrada, e Estevão fez um pedido para Deus: Deus, por favor, sabe esse camarada que está me apedrejando, não coloque esse pecado nele, por favor. O cara estava sendo apedrejado. Depois você pode ler o contexto do capítulo 4 de 2 Timóteo. Paulo aqui está falando do fato de ter sido abandonado. Senhor, eu te peço, não coloque isso na conta deles. Esses caras que me abandonaram, não põe isso na conta deles. Qual que é o desejo, será que você tem? E aqui eu não estou colocando você, eu estou colocando todos nós, para quem vira as costas para você. Sabe que tem gente que às vezes tem aquela postura, né, de falar uma coisa, mas às vezes está sentindo outra. Vai com Deus. Como diz o outro, estou torcendo para o capeta te ver na esquina. Sabe, não vamos falar de expressão, de jargão, vamos falar do sentimento que há no coração. Pai, que isso não lhe seja colocado em conta. Oh, irmãos, queria que você se colocasse de pé. Eu pedi para você se colocar de pé, porque antes de nós orarmos, eu vou ler o pior versículo que você poderia ouvir nessa noite. Eu posso piorar mais ainda ou não? Então vamos piorar para acabar e ir embora de uma vez, porque esse é o principal dos versículos que eu vou ler. Romanos capítulo 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo. Irmãos, olha isso aqui que eu vou ler. Ele está falando, eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo. Testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo, olha o que Paulo chegou na consciência de falar, e ele começa essa frase falando que eu sei o que eu estou falando a verdade, eu estou falando do meu sentimento, estou falando que isso vai acontecer, mas eu estou falando do nível de sentimento que eu chego a ter no meu coração. Eu mesmo desejaria ser anátema, eu mesmo desejaria
ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que é isso, pastor? Que negócio doido foi esse que ele falou? Deixa eu te contar uma coisa. Paulo, no final, chegou no sentimento que houve em Cristo. No final dele, sabe qual que é o final? Se eu pudesse, eu morrer, eu ir para o inferno, em outras palavras, eu sofrer o que fosse necessário ser sofrido, para que eles alcançassem a salvação, eu estaria disposto a sofrer. Paulo, no final, ele chegou no sentimento que houve em Cristo. Eu estaria disposto a abrir mão de tudo por causa de vós. Paulo estava disposto a sofrer a morte para que alguém encontrasse com a vida. Oh, irmãos, depois que você lê um versículo desse, você vê que Paulo fala que, se necessário fosse, sofreria dor de parto para ver Cristo sendo formado naqueles que andassem com ele. Você entende que é sofrer dor de parto perto de querer morrer para o outro ser salvo? Paulo fala, cara, a oração que eu mais faço é que eu queria que todo mundo tivesse revelação, queria que todo mundo entendesse o que eu entendi. É isso que Paulo queria. Paulo queria que as pessoas entendessem tudo isso que nós estamos falando, cara. Paulo, ele teve o sentimento que houve em Cristo. João teve o sentimento que houve em Cristo. Mas hoje o nosso desafio é o Vinícius ter o sentimento que houve em Cristo, é o José, é o João, é a Maria, é o Ricardo, é o Paulo, é a Paula, cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor levante uma igreja com o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que o Senhor levante um povo na terra com o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que o Senhor purifique a tua noiva com o mesmo sentimento que houve em Cristo. Apresenta a sua vida diante de Deus.